Olá pessoal, eu sou o professor Anderson, sou professor de matemática do município e do estado do Rio de Janeiro. A gente está fazendo esses vídeos para servir de material de apoio para os meus alunos. Se você não é meu aluno e também quiser acompanhar, seja bem-vindo. Esse material que a gente está usando é a apostila, o caderno pedagógico que os alunos da prefeitura recebem, tá? Esse vídeo é do 8º ano, é para os alunos do 8º ano, serve para os outros anos também, quem tem dificuldade nessa matéria. Então vamos começar aqui o conteúdo, tá? Eu vou tentar sempre colocar os videozinhos aqui para vocês poderem acompanhar de acordo com o ano letivo, tá bom? Então vamos lá. Números inteiros positivos e negativos. Ele explica aqui, ó, lembrando para você, você consegue lembrar Desculpa, usei a ferramenta errada aqui, ó. A Júlia, minha filhada, tá do lado tentando segurar o riso quando eu erro. Vai ter uma sonoplastia de vez em quando dela aqui. Olá, você consegue lembrar onde encontramos os números negativos no nosso dia a dia? Eu consigo lembrar algumas opções de números negativos. Uma dívida, quando você registra uma dívida, você coloca menos na dívida. Por exemplo, menos R$1. Então, isso é uma dívida de R$1. Aqui a gente vai ver mais à frente, ó, temperatura, menos 21 graus. Mais aqui embaixo a gente vai ver para altitude, ó, menos 10 metros. Então, a gente tem alguns exemplos aí no nosso dia a dia, aqui na apostila e no nosso dia a dia, que a gente encontra os números negativos, tá ok? Aí aqui na apostila ele relembra o que são números naturais, ó, números naturais, os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tem 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos significa reticência, significa que é infinito, que não dá para ficar escrevendo toda a vida, né? 6, 7, 8, 9, 10, e assim vai embora, tá bom? Começa do 0 e vai embora. Esses números, ele explica aqui, ó, surgiram da necessidade de contar, ó, surgiram da necessidade de contagem ou de ordenação, tá? Quem é meu aluno, eu conto lá na sala a historinha do pastor de ovelhas, que quer contar as ovelhas, quando não existia número, foi daí que surgiram os números, tá? Os números naturais. Aí ele já fala aqui, ó, de fração, ele já antecipa um pouquinho aqui, ó, falando de fração. A fração, os números decimais, ó, 1/2, 2/3, 2,5, 3,2, surgiram para representar quantidades não inteiras. Então, esses números que a gente está falando aqui, que a gente viu aqui, não são números inteiros, tá ok? Esses não são números inteiros. Os inteiros são esses naturais que a gente estava vendo e os seus simétricos. O que é simétrico? É o que está do outro lado, a mesma distância do zero. Então, vamos olhar aqui, ó. Se a gente pegar uma reta, eu já tinha feito uma reta aqui. Ó, 0, deixa eu desabilitar aqui essa função. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esses são os naturais que a gente já conhece, beleza? Vai para lá a vida toda. Aqui são os simétricos, ó. Quem eu pego a distância do 0 até 1, quem está a mesma distância para o outro lado? O menos 1, tá? É simétrico a 1. Quem está a mesma distância do 0 até o 2? O menos 2, tá ok? E assim por diante, tá ok? Esses números surgiram da necessidade de registrar uma dívida. Eu devo alguma coisa. Se eu devo alguma coisa, eu escrevo um menos na frente, tá ok? Então, esses são os números inteiros, que são os positivos e negativos, beleza? Aí já tem um praticando aqui, que é uma espécie de um exercício. Vamos ver o que fala o exercício.
Leia a indicação da temperatura registrada. Leia a temperatura. Eita, ferramenta, achei. Leia a indicação de temperatura registrada no painel de um freezer destinado à conservação de alimentos. Então, tem um desenho de um freezer para guardar alimentos, para conservar os alimentos. Olha a temperatura que ele está marcando aqui, ó. Menos 21 graus Celsius. Aí ele explica, ó, quando falamos... Eita, desculpa, voltamos. A Júlia rindo. Quando falamos de temperatura, normalmente adotamos como positivas temperaturas acima de 0 graus Celsius e como negativa as temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Ele explica aqui o que é grau Celsius. O grau Celsius é a unidade de medida de temperatura adotada no Brasil. O que é a unidade de medida, pessoal? É o que faz sentido a grandeza que a gente está usando, é o número que a gente está usando. Se ele falar, a temperatura está 21, menos 21, eu tenho que falar menos 21 o quê? No caso aqui, graus Celsius. Aí eu sei que eu estou falando de temperatura. Se eu falar, a minha altura é 1,80, aí você vai perguntar, 1,80 o quê? Tem que falar 1,80 metros, tá? Hoje de manhã acordei e corri 5. Corri 5 o quê? 5 horas? Muito improvável, né? Ainda mais eu. 5 quilômetros? 5 quilômetros eu acho que eu consigo correr. Mas eu preciso dessa letrinha aqui no final do número, depois do número, que significa que é a unidade de medida. Isso que vem depois, a hora, quilômetro, 5 metros, é a unidade de medida, tá? É o que vem depois do número e que dá sentido ao que a gente está falando, tá? Então, vamos lá. Escreva de que maneira podemos ler essa temperatura. Aí, aqui, pessoal, tem mais de uma resposta aceita, tá? A gente pode escrever essa temperatura que a gente estava vendo ali como menos 21 graus Celsius, tá? E também embolei um pouquinho aqui no final. Tá, a Júlia rindo de novo. Celsius, tá? Essa é uma resposta aceita. Podia escrever também 21 graus Celsius negativos, menos 21 graus Celsius que a gente escreveu, tá? A forma que você vai escrever não tem muitos problemas. O mais importante é usar o menos, que é negativo, e o 21 graus e o Celsius, tá? São as palavrinhas chaves dessa resposta. Tá bom, galera? Agora vamos aqui ao próximo. Leia, número 2 aqui. Leia as indicações de altitudes registradas na figura abaixo. Ele nos mostra uma figurinha aqui, ao lado, com algumas informações. E vai ter algumas perguntas. Tem uma observação aqui, ó. Vamos ler. Quando falamos de altitudes, a referência 0 é usada para o nível do mar. Assim, altitudes acima do nível do mar são positivas e altitudes abaixo do nível do mar, profundidades, são negativas, tá? Vamos traduzir isso aí para uma linguagem mais simples, ó. Para cima do nível do mar, as indicações são positivas, beleza? O que a gente escrever para cima do nível do mar é positivo. O que a gente escrever para baixo do nível do mar é negativo, tá ok? Então, com essas informações, vamos ler aqui a questão. O que está perguntando aqui na questão? Escreva em que altitude encontramos o cardume, em que altitudes encontramos pássaros. Então, ele quer saber os cardumes. Vamos olhar lá no desenho. Cardume é o coletivo de peixes. Então, tem vários peixinhos aqui, ó. O cardume, ele está, tá vendo um sinalzinho de negativo aqui, ó? Ele está a menos 10 metros. Menos 10 metros. Então, essa informação diz que ele está
abaixo do nível do mar, tá? Vocês terem uma noção, eu tenho 1,80. Então, se eu tivesse aqui, ó, em pé, não chegaria nem perto dos cardumes. Os cardumes estão bem mais lá embaixo, tá ok? Agora vamos ver os pássaros. Vamos procurar os pássaros no nosso desenho. Achei aqui os pássaros, ó. Os pássaros estão aqui. E qual é a altitude que está o pássaro? A que altura está o pássaro? A 36 metros, beleza? 36 metros. Tá ok, pessoal? Aí aqui embaixo ele volta no que eu estava falando lá em cima, só para a gente registrar, para a gente fixar a informação. Conjuntos, deixa eu marcar aqui o que eu estou falando, conjunto dos números inteiros, positivos e negativos. Aqui, ó, números inteiros, Z. O número inteiro é representado pela letra Z, o conjunto dos números inteiros, porque quem formalizou números inteiros foi um alemão, e número em alemão é Zahlen. Não sei se meu alemão está muito, não sei falar alemão, mas como quem formalizou números inteiros foi um alemão, ele colocou a letrinha Z lá, tá? A gente usa a letra Z. E os naturais também estão aqui, ó. Olha os naturais aqui, ó. Conjunto, deixa eu mudar aqui, ó. Conjunto, achei, conjunto dos números naturais. Como eu tinha falado anteriormente, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e ó, 3 pontinhos. Significa reticências, continua para a vida toda. E o símbolo que representa o conjunto dos números naturais é a letra N, tá bom? N de naturais. Só mais uma observação, pessoal. Reparem, ó. Aqui estão os números naturais, ó. São todos esses números. 0, 1, 2. Ele está dentro do número dos inteiros, tá? Então, esses números são só naturais, mas também são inteiros, que está dentro, ó, dos inteiros. Ó, essa linha aqui de fora que está delimitando quem são os inteiros. Então, 2 é natural? 2 pertence aos naturais? Sim. Também pertence aos inteiros, tá bom? Pertence aos dois conjuntos. Menos 3. Menos 3 pertence aos naturais? Não. Porque o menos 3 não está aqui dentro da linhazinha dos naturais, tá? Mas menos 3 pertence aos inteiros. Tá bom, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, esse primeiro vídeo já está muito bom. Eu vou procurar postar o mais rápido possível as páginas do livro que a gente está vendo em sala de aula. Eu vou gravar do 9º ano e para o ensino médio também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem for meu aluno pode tirar em sala de aula. Quem não for, pode deixar nos comentários aí, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau.